Oi, gente, tudo bem? É Breno Renato Struzman, administrador de empresas com formação em diferentes interesses, digamos assim, né? Mas sempre voltado muito à gestão, seja de indústria, gestão comercial, e também muito interagindo com projetos, né, projetos de desenvolvimento de produtos na área de inovação. O papel aqui com a Merco S.A., localizada em Santa Cruz do Sul, uma empresa quase que centenária, ele tem sido na facilitação. O que nós entendemos a facilitação? A facilitação é um processo que atua em colegiado, né? E onde a participação da diretoria, que também é um dos meus papéis, é estar inserido nesses diferentes processos, juntamente de um trabalho em colegiado, tá? Então, a facilitação da direção é o papel que eu exerço hoje nessa indústria cuja tecnologia principal é a borracha, seja a borracha sintética, seja a borracha natural, voltado para os negócios em saúde e em educação. Nós fizemos o que nós chamamos de virada da chave, né? A empresa ela atuava através de unidades de negócio, e ela se enxergava sempre que nessa competição que ela tinha de unidades de negócio, que ela não vinha trazendo os valores de acordo com que eles haviam sido combinados na sua essência com os fundadores da organização. Então, ao ela entender que ela tinha uma operação mais competitiva do que colaborativa, já que o seu perfil era colaborativo desde a fundação, ela repensa o seu posicionamento, mesmo porque isso acabou refletindo, essa competição dentro da organização estava refletindo numa estratificação da Merco, né, da marca Merco como um todo. Um dos acionistas revê essa situação e busca uma alternativa através de uma empresa de consultoria em São Paulo, que questiona, então, como é que se dá essa cultura organizacional em relação aos seus valores e seus princípios organizacionais. E esse caminho foi feito através do entendimento do que era sustentabilidade. E é o que nós chamamos de virada da chave, embora essa reflexão iniciou em 2007, a virada da chave foi uma proposta um pouco mais, eu diria até bastante radical, em que a gente decidiu ter um olhar que sai de um olhar egocêntrico, né, para um olhar mais ecológico, né, algo mais orgânico, algo que fizesse sentido em relação aos valores da organização. A partir desse momento, são redesenhados a visão, a missão da organização, né, e olhando também para um patamar que não era o patamar presente. Então, sai do oportunismo do negócio e enxerga o negócio como consequência de um posicionamento estratégico. E esse posicionamento estratégico, tendo como denominador, né, o seu entendimento da sustentabilidade. Reforço aqui um entendimento diferenciado da sustentabilidade. Não era uma sustentabilidade que dê conta dos negócios da empresa, mas sim os negócios da empresa a partir desses princípios e desses valores, o que nós chamamos dos direcionamentos e direcionadores da empresa, né? Para daí, então, a gente entender o que podem ser os macros desafios da organização. Por que crescer o tempo todo? Né? Às vezes o mundo ele aponta para uma direção que não é possível crescer mais. E esse questionamento também da minha formação de administração, né, começou a me fazer pensar muito sobre por que crescer o tempo todo. A empresa muitas vezes tem que ter a capacidade de se adaptar e entender o que está acontecendo ao seu redor, para daí responder se ela cresce ou se ela não cresce, ou como é que ela vai se comportar. Então, tendo em vista aí o nosso mote, assim, de que mudanças, ou quais as tendências e expectativas para daqui para frente, o que tu enxerga sobre
o que pode acontecer daqui para frente, mas também trazendo essa experiência prática de vocês, baseado na sustentabilidade, como tu comentou, né? E aí também se deparando com paradigmas que às vezes a gente toma como verdade e às vezes não são verdade, né? Será que tem que crescer sempre? Como que vocês têm enxergado isso para o futuro? Eu vou empreender porque eu preciso crescer, eu vou empreender porque eu preciso escalar, sim, eu vou escalar, mas a partir de qual direcionamento, né? E aí o ancoramento da qualificação desse possível crescimento como consequência, ele tem que ser feito através do entendimento. E esse entendimento, para mim, é um entendimento ético, né? É difícil a gente, hoje, conviver numa sociedade que nós estamos convivendo. Imagina se essa sociedade é reflexo do indivíduo, que é reflexo das empresas. Então, como a gente comenta em gestão, muito bem, a estratégia de uma organização pode ser engolida pela cultura da mesma. Agora, o que engole uma cultura são as atitudes e o mindset das pessoas, de nós pessoas. Então, nesse trabalho da virada da chave, que foi intensificado muito na organização, é como é que nós trabalhamos a reflexão do indivíduo com o indivíduo como sujeito. E como é que a gente traz como sujeito a sociedade, o outro, e como é que a gente traz como sujeito a natureza. Então, somos natureza. Se somos natureza, né, o que nós vamos desenvolver como negócio que possibilite ser um negócio emancipador e não opressor? Qual é o olhar da organização como um todo, né, na questão humana, na questão social, na questão ambiental e na questão de negócios, todos esses interligados, levando em consideração o outro, levando em consideração o planeta. Ou seja, se um determinado empreendimento não é bom para mim, não é bom para o outro, não é bom para o planeta, por que eu vou fazer? A troco de que eu vou continuar crescendo, né? Então, essa foi uma pergunta que a Mercury se fez, né? Por que eu faço o que eu faço e o que isso leva como legado? Acho que está muito em voga agora a questão de propósito. Sim, é propósito. Mas eu me pergunto por que eu faço, como eu faço, onde isso impacta, para além do meu oportunismo, quais são os efeitos colaterais, né? E aí eu retomo para refazer a estratégia da organização. O cuidado também do que é certo. Bom, o que é certo agora o mundo vai caminhar na próxima década para a tecnologia exponencial. Isso vai caminhar. Mas não é uma questão que eu tenho que estar caminhando junto com o exponencial. Eu vou observar essa questão exponencial e vou ver se isso faz sentido. Nós até falamos aqui na Metson, a questão eu não preciso ter esse movimento de manada, né? Eu posso olhar esse movimento e dizer assim, bom, o que faz sentido nesse movimento? E quase que é olhar assim, bom, existe outra parada a não ser esse movimento de manada em tecnologia social? O que é um outro jeito de fazer? Então, assim, não é que haja verdades ou inverdades, ela tem que ser construída com os stakeholders. Aliás, isso é uma coisa que a gente se deu conta nesse processo, que muitas vezes a gente faz para o cliente. Agora, quem me diz que o cliente sabe o que é mais conveniente para ele mesmo? Vamos pegar aí a onda do consumismo, né? Então, o consumismo, ele é isso aí, porque ele gera renda, porque ele dá emprego, mas quais são os efeitos colaterais desse processo todo, né? Então, refletir é fundamental, e os processos educacionais foram fundamentais e continuam sendo fundamentais para a gente ampliar as visões de mundo, né? A gente considerar que um sistema de economia hoje é certo, que o sistema de tecnologia exponencial na velocidade que vai é certo, eu acho que pode haver vários equívocos aí. Agora, gerar um espírito coletivo integrado com os stakeholders, de refletir sobre isso vis-à-vis, né, à luz das consequências, eu acho que é fundamental. Isso que eu chamaria, assim, de um procedimento ético das organizações, de um olhar mais reflexivo.
o que nós chamamos aqui em casa de valorização à vida, né? Tudo aquilo que impacta na vida, que impacta no cidadão, que impacta na organização, que impacta na sociedade, a gente tem que rever. Isso pode ter uma competitividade tremenda através dessa tecnologia social, mas vamos pensar um pouco no impacto disso, né? Será que a gente já não tem um excesso de atividade, né, nisso aí? É uma questão que a gente até conversava antes, né, Tomás, a questão do eco e do ego, né? Qual é essa relação? Então, não é ser mais, não, mas como eu posso fazer melhor com menos, né? Dentro daquilo que é necessário, dentro daquilo, acho que a melhor palavra seria assim, o que é suficiente, né? Porque se a gente der trela para a tecnologia social na ganância de expansão de negócios, eu tenho a impressão que a gente não vai estar contribuindo com N referenciais aí que a gente gostaria de estar contribuindo.